Olá, cancerianos! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Lia e hoje vou realizar uma leitura intuitiva para vocês para o mês de agosto. Como vocês já sabem, é uma leitura coletiva, então pode não fazer sentido para você neste momento. O importante é que essa mensagem chegue a quem realmente precisa. Lembrando que se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês curtam, para aquelas pessoas que não são inscritas, se puderem se inscrever, isso ajuda muito, muito o canal a crescer e ao mesmo tempo faz com que essa mensagem chegue a um maior número de pessoas. E eu serei eternamente grata a vocês, porque isso ajuda muito. E motiva também a gente a sempre fazer mais vídeos. Eu vou começar aqui tirando um arcano maior para vocês, para saber qual é a energia que vem para vocês, qual a energia que estará predominante nesse mês de agosto para vocês, qual a energia disponível. Eu quero uma carta só, por favor. Uma carta só para os cancerianos. Um arcano maior, por favor. Um arcano maior. Um arcano maior. O arcano maior que caiu para vocês, cancerianos, neste mês é o arcano da justiça. O arcano 8 da justiça, ele é um arcano muito interessante porque ele significa, ele simboliza a questão do equilíbrio na vida de vocês. A primeira coisa que eu vejo para esse mês de agosto para vocês é que vocês estarão tendo um equilíbrio. Vocês estarão mais equilibrados, mais ponderados, mais justos na questão das decisões e de tudo que vocês forem fazer nesse mês. Por quê? Porque a justiça ela traz isso, ela traz o equilíbrio entre o racional e o emocional, ela traz o equilíbrio entre o sentimento e a razão. Mas ao mesmo tempo também ela nos traz aquela questão de que talvez algo que vocês já estejam esperando venha para a vida de vocês, uma resposta em relação a algo que vocês esperam. E essa resposta ou essa resolução desse problema, ela vem de acordo com o teu mérito, porque a justiça ela é cega em certas maneiras. Nessa carta aqui ela não está cega, mas na maioria dos baralhos das cartas ela é cega. Por que ela é cega? Ela é cega para que ela não possa ser influenciada nem para um lado nem para o outro. Então aqui os cancerianos que plantaram coisas boas, que plantaram sentimentos bons, que plantaram dedicação, plantaram trabalho, o que pode vir em relação a essa justiça? Coisas boas, retornos bons, retornos positivos, para aquelas pessoas, por exemplo, que fizeram concurso e que estudaram, que se dedicaram, o retorno positivo vem para vocês. Aquelas pessoas que fizeram o bem, o retorno vem. E quando você faz o bem, não necessariamente que esse bem venha daquela pessoa que você fez. Muitas vezes você faz o bem para fulano, mas quem te retorna de uma forma até inesperada é outra pessoa que você nem esperava. A justiça também, né, ela também fala muito sobre causas judiciais mesmo em si. Então, talvez aquelas pessoas que estejam com processos na justiça terão um retorno nesse mês, terão uma posição, terão uma resolução desse conflito nesse mês. Esperem essas questões nesse mês para aquelas pessoas que têm muito forte para vir um retorno ou pelo menos alguma resposta em relação a como que está esse processo de vocês. Outra questão também que pode chamar a atenção, eu estou dando várias hipóteses, por quê? Porque a gente fala com muita gente. E quando se fala com muita gente, existem situações diferentes que podem cair numa mesma carta, pode ter várias situações, diferente de uma leitura particular, onde você está direcionado com a energia da pessoa e onde você consegue direcionar exatamente para a situação, para o momento que a pessoa está vivendo. Outras pessoas aqui na questão da justiça, elas podem muito bem também estar pedindo para elas que elas sejam mais justas, sejam mais corretas, analisem os dois lados das situações antes de tomar uma decisão, antes de avaliar uma situação. Outras questões pode ser não julguem os outros,
não julguem os outros sem saber muito bem o que realmente está acontecendo. Hoje em dia, com esse movimento da internet, das coisas muito rápidas, às vezes as pessoas têm o hábito de julgar os outros sem saber exatamente o que está acontecendo. Então, tentem analisar, tentem ser justos nesse mês. Porque tanto vocês sendo justos, vocês também poderão ter a justiça na vida de vocês. Essa é a energia para vocês, cancerianos. Eu vou tirar uma mensagem aqui do baú de mensagens para ver o que fala para vocês nesse mês. Notícias estão por chegar. Reflita bem sobre o conteúdo antes de responder. As oportunidades não estão sempre a seu dispor, mas as ações devem ser direcionadas pela razão. Essa mensagem, ela conecta muito com essa carta da justiça, porque ela alerta vocês, cancerianos, que vocês vão receber uma notícia e que antes de você sair respondendo, sair julgando, sair falando, que você pare, pense, raciocine muito bem, porque talvez você tenha um pré-julgamento em relação a essa notícia que chega, e na verdade isso pode ser uma oportunidade para você. Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de auxiliar alguém, uma oportunidade de receber algo. Então, raciocine e use da questão, o senso de justiça quando você receber essa mensagem. Cancerianos, cuidem principalmente assim, para não pré-julgar ninguém em nenhuma situação antes de você analisar bem a situação. Talvez essa notícia tenha a ver com essa questão que vocês precisando ser justos nesse mês de agosto. Eu vou tirar as cartas do tarô para vocês aqui, para mim saber o que vem para vocês nesse mês, o que vai acontecer com os cancerianos nesse mês. Peço auxílio e inspiração dos meus mentores para que eles me auxiliem, me ajudem, me orientem nesse momento e que eu consiga passar uma mensagem mais certeira possível para as pessoas que estão conectadas comigo nesse momento. Gratidão sempre, meus mentores, gratidão. O que vem para os cancerianos neste momento? O que vem para os cancerianos? O que os cancerianos precisam saber nesse momento? O que eles precisam saber? O que vem nesse mês de agosto para os cancerianos? O que vem para os cancerianos nesse mês de agosto? 5 de espadas. Cancerianos, vocês estão um pouco perdidos, um pouco confusos nesse início de mês. Talvez vocês estejam até confusos por essa mensagem que chegue, talvez vocês estejam tentando ser o mais justos possível, e por isso dessa confusão que vocês estão um pouco confusos. Por que os cancerianos estão confusos? Que confusão é essa que os cancerianos estão? Muito provavelmente, cancerianos, que vocês estão confusos na área sentimental de vocês, ou se não for na área sentimental, com sentimentos que vocês próprios têm em relação a uma pessoa. O Rei de Copas, ele me traz essa questão assim de uma segurança emocional, já de uma maturidade, mas como ele está ao lado do 5 de espadas, me passa que talvez vocês estão amadurecendo um sentimento, vocês estão, esse sentimento que vocês têm está crescendo, ele está amadurecendo, e com isso vocês estão sentindo muito conflito, porque talvez esse sentimento que vocês estão amadurecendo vai em conflito ele está em conflito entre a sua mente, entre o seu racional. Talvez alguns cancerianos aqui estejam se envolvendo com pessoas que não são exatamente as pessoas que eles esperavam ou que queriam para sua vida. Existem pessoas que planejam um roteiro na vida. E eu não estou julgando e não estou falando que é certo ou errado, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. Tem pessoas que dizem, para mim me envolver com uma pessoa, a pessoa tem que ser assim, assado, tem que ser de tal idade, tem que ter tal
classe social, tem que ter tal estudo, tem que ter isso e aquilo. E de repente aparece uma pessoa na vida de vocês que é totalmente diferente, ela é diferente, ela não tem nada do que você esperava, no entanto ela mexe com você, ela desperta sentimentos, emoções, sensações que você não sentia por essas pessoas que teoricamente eram as pessoas padrão para você, que você queria. E você começa a ficar totalmente pirado, você começa a se questionar, você começa a pensar, não, mas eu não posso estar sentindo isso por essa pessoa, porque essa pessoa não é para mim, porque essa pessoa não é a pessoa que eu planejei para minha vida, porque essa pessoa não tem as qualidades, as características, não tem o que eu quero com uma pessoa ou para desenvolver um relacionamento. E daí vocês começam a ficar em conflito. Eu vejo que cancerianos estão num conflito e foi um exemplo, gente, mas pode ser que muitas pessoas estejam se sentindo assim. Sim, vocês estão muito perdidos realmente, cancerianos, porque apesar de vocês terem uma força incrível, vocês estão lutando contra esse sentimento. Olha, a força com esse rei de copas me passa. Se essa força tivesse vindo antes do rei de copas, eu diria que vocês estariam lutando por esse sentimento, mas não. Ela veio depois. É como se vocês estivessem em conflito com esse sentimento. Vocês estão lutando contra esse sentimento, cancerianos. Vocês estão lutando com todas as forças que vocês têm. Vocês estão lutando contra esse sentimento que vocês desenvolveram nesse mês. E vocês estão lutando, mas vocês estão tão cegos. Essa luta de vocês é uma luta tão em vão porque vocês estão cegos. Vocês não conseguem ver, vocês estão aprisionados a padrões. Vocês estão tão aprisionados a padrões que vocês não conseguem enxergar o quão grande é esse sentimento que vocês têm por essa pessoa. E de certa maneira vocês estão lutando com uma força tão grande, vocês estão fazendo o que vocês podem para evitar esse sentimento, evitar essa pessoa, ficar longe dessa pessoa, que vocês não enxergam, ou o quanto vocês estão perdendo tempo com isso, o quanto vocês estão se prejudicando em relação a isso. Eu sei que a tua leitura pode ser que vai ressoar com muitas poucas pessoas, talvez 2, 3, 4 pessoas, mas eu preciso falar isso, porque é muito forte aqui pessoas que criaram um padrão de pessoas para se relacionar e agora conheceram uma pessoa diferente e essa pessoa é uma pessoa que mexe muito com você, que você criou um sentimento gigante por ela, no entanto você está lutando contra esse sentimento de uma forma assim irracional, você está cego, a sua mente, ó, você aqui está, a tua mente, teus pensamentos estão aqui, você está se fechando, você não quer enxergar os seus sentimentos, e muito menos você não quer enxergar a lógica em relação a isso. Vocês estão muito conflitos. Posso sim estar me relacionando com pessoas, inclusive, que se apaixonaram por pessoas do mesmo sexo e nunca haviam se envolvido com pessoas do mesmo sexo e agora estão se questionando todo aquele padrão que elas tinham, estão se questionando sobre a sua própria sexualidade. Por que não? Sim, muitas pessoas podem estar vivendo isso. E todo mundo sabe que deve ser um conflito muito grande, muito difícil quando uma pessoa descobre um sentimento quando ela não tinha um envolvimento com pessoas do mesmo sexo. Mas pode sim ser isso. Como que os cancerianos vão lidar com essa situação diante de tudo que está acontecendo, diante de sentimentos que eles têm? Como que eles vão lidar com isso? O karma. Mais uma carta, por favor. Como que eles vão lidar com esse sentimento que eles têm? A Imperatriz. Mais 2 cartas, por favor. Como que os cancerianos vão lidar com essa situação, por favor? Mais uma carta, por favor. O 10 de copas. E o 6 de copas. A estrela no fundo de deck. Eu vejo aqui que vocês, a princípio, vocês vão entender essa situação como uma situação predestinada para vocês, como se fosse um karma e que vocês precisam
Vocês precisam de alguma maneira encerrar essa situação. Vocês precisam finalizar. Mas o que eu vejo aqui é que o que finaliza não é essa situação. E sim, o que finaliza é esse conflito. Porque com a Imperatriz me passa que vocês conseguem no final aceitar essa situação ou então se entregar a essa situação. Vocês conseguem se entregar a esse sentimento porque tem um 10 de copas aqui. E esse 10 de copas me traz a plenitude, me traz aquela realização pessoal e familiar. Vocês acabam se entregando, vocês questionam muito, sim, essa relação, essa pessoa. Vocês estarão muito, principalmente no início do mês ali, até o dia 15 mais ou menos, vocês estarão muito confusos, vocês estarão em conflito, vocês estarão lutando contra esse sentimento. No entanto, chega um momento que vocês entendem que isso é para vocês, que está predestinado. Vocês aceitam essa situação e quando vocês aceitam, vocês encontram uma realização tão grande, uma satisfação emocional tão grande que vocês voltam a se sentir como se vocês... sabe quando você é criança, que você tem aquele sentimento de pureza? Você simplesmente se permite viver emoções e sentimentos. Esse 6 de copas me passa isso. Quando vocês aceitam esse sentimento, essa pessoa na vida de vocês, vocês voltam a ser criança, vocês voltam a sentir aquela emoção, aquela sensação de quando vocês eram crianças e vocês não tinham aqueles padrões, vocês simplesmente, se vocês viam uma coisa, vocês iam lá e faziam com aquela pureza, com aquela inocência, com aquela curiosidade, vocês voltam a ser curiosos, curiosos por conhecer, por sentir emoções, vocês permitem-se. Vocês vão se permitir sentir emoções, sentimentos que há muito tempo vocês não se permitiam. E não se permitiam porque vocês criaram um padrão assim de felicidade ou de vida que na cabeça de vocês, e eu não julgo, porque as pessoas são diferentes, as pessoas gostam de coisas diferentes. Então vocês criaram aquele padrão, e só que aquele padrão já não faz mais parte de vocês. Aquele padrão já não existe mais. Aquele padrão, ele simplesmente, você mudou, você evoluiu, e com isso, aquele padrão simplesmente ele ficou no passado. E a sua cabeça, a sua mente ainda estava, eu quero seguir esse padrão. E quando você se deu conta que você estava envolvido com uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele padrão, você simplesmente, você entra em conflito, você entra em choque, você se desespera, literalmente você se desespera. Mas esse desespero, ele é bom, de certa maneira, porque ele faz você enxergar, faz você questionar tudo que você estava vivendo até esse momento na sua vida. E quando você consegue realmente se libertar, que você para de lutar contra, que você aceita, que você consegue enxergar a tua vida, ela começa a andar e você consegue encontrar uma coisa tão boa que é essa volta para o seu passado, essa volta para e eu não digo uma volta física, eu digo uma volta emocional, uma volta espiritual, uma volta, sabe quando você chega num lugar assim, por exemplo, assim, um lugar que você gosta muito, que você viveu por muitos anos, de repente você volta ali, aquela sensação, sabe, de recordação, é você estará recordando a sua infância, aqueles momentos bons, aqueles momentos em que você se permitia fazer as coisas sem pensar, sem questionar. É isso que eu sinto para vocês, cancerianos. É uma sensação muito boa. Eu senti sabe quando o meu corpo, fazendo essa leitura para vocês, eu me senti tão leve, é como se, nossa, a sensação assim é muito boa. Vocês realmente vão ter essa sensação. E só as pessoas que realmente forem essa leitura vão saber o que eu tô falando. Eu vou tirar mais duas cartas, mais uma carta para um conselho para os cancerianos. Qual é o conselho, mentores, para os cancerianos nesse mês? Qual é o conselho para eles? Qual é o conselho para os cancerianos? Mais uma carta, por favor. Um conselho para os cancerianos. Saiu a sombra com o cigano e as nuvens. Qual o conselho para vocês, cancerianos? Que vocês
realmente consigam sair dessa confusão mental que vocês têm que agir. A energia masculina, que é uma energia que pede ação, a energia do cigano, pede uma ação e confirma isso, que você precisa sair dessa confusão mental, porque tanto as nuvens quanto as sombras aqui, elas me trazem essa energia de você estar perdido, confuso, e essa situação, ela não é uma simples confusão, eu estou indeciso entre isso e aquilo, não. Para você isso gera um conflito tão grande que você se sente alguns momentos de tortura mental. Você se atormenta, literalmente você se atormenta em relação a isso. Mas quando você conseguir sair disso e se permitir viver esse sentimento, tudo isso vai acabar, tudo isso vai terminar. Então permita-se sair desse conflito, permita-se aceitar o novo. E você vai encontrar aqui a sua realização emocional, a sua realização familiar e principalmente a sua satisfação. Eu vou tirar uma carta para as pessoas de câncer que estão solteiras, com o tarô dos anjos do romance, que é só um conselho para vocês para esse mês, e um conselho para quem está em relacionamento, tá bem? Apesar que a leitura toda de vocês, cancerianos, ela voltou muito para a questão de relacionamentos, eu não vi nada em relação ao profissional, ao financeiro, eu vejo que realmente as pessoas que se conectaram com essa leitura estão totalmente nesse mês, estão totalmente voltadas para a questão emocional e de relacionamentos. Uma carta para quem está solteiro, por favor. Solteiros, solteiros, solteiros. Qual é o conselho para quem está como solteiro? Uma carta para quem está em relacionamento, por favor. Uma carta, eu vou aceitar só uma carta. A primeira carta que caiu eu vou aceitar. Uma carta, por favor. Se cair mais de uma, eu vou aceitar a primeira. Para quem está solteira, a carta que caiu aqui, ela tem tudo a ver com a nossa leitura, gente. Tudo a ver. Por quê? Porque ela pede para que vocês, cancerianos, abram a sua mente. E nada mais do que foi pedido a leitura inteira, abra a sua mente. Pode ser que a sua alma gêmea seja muito diferente da pessoa que você espera. Essa mensagem aqui que saiu para as pessoas que estão solteiras, ela realmente fechou com toda a leitura, porque, resumidamente, a gente pode falar que a leitura de vocês é exatamente isso. Abra a sua mente, porque a sua alma gêmea pode ser muito diferente do que você espera. Incrível, né? A leitura de vocês está muito fechadinha, muito redondinha. E para as pessoas que estão em um relacionamento, ele fala que a sua alma, para você atrair a sua alma gêmea. Também fecha com essa questão, porque nesse caso aqui, para as pessoas que estiverem em relacionamento, talvez elas estejam com aquela pessoa padrão dela, e no entanto, vocês não estão tão satisfeitos. E para aquelas pessoas que querem, óbvio, né? Não para aquelas pessoas que estão bem, mas para aquelas pessoas que estão satisfeitas, que talvez estejam deixando alguns relacionamentos, pede aqui que você faça afirmações positivas no sentido de atrair e encontrar a sua alma gêmea. Porque se você estiver saindo de um relacionamento, ou você estiver em busca de alguém, tente primeiro fazer orações, buscar, fazer afirmações positivas para atrair a pessoa certa, para que você não entre num relacionamento novamente, onde você novamente vai se sentir insatisfeito. Eu vou tirar uma mensagem final para vocês do baú da nova era. A mensagem que caiu para vocês foi essa aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Você tem sentimentos intensos, é jovial e incansável, mas tende a ser uma pessoa afobada devido à sua grande energia. Pense antes de agir e canalize bem o seu potencial. Para aquelas pessoas que estão se sentindo muito ansiosas nesse momento,
Eu recomendo até que façam meditação, tenham alguns momentos de relaxamento, para que realmente consigam tomar as decisões certas, decisões corretas na sua vida, e principalmente para que tenham o auxílio, façam orações também. Isso é muito bom para a gente se conectar com a espiritualidade e atrair uma energia mais positiva e daí tomar as decisões mais certas possíveis. Essa foi a leitura para vocês, cancerianos. Eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês. Eu sei que essa leitura é uma leitura muito específica, então não vai ressoar com muita gente. Mas eu agradeço a todos que ficaram até o final. Espero que tenham gostado. Se gostaram, peço novamente para que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Isso me ajuda muito e nos motiva cada vez mais a fazer mais vídeos. E até breve, então.